A ideia do princípio de proporcionalidade se liga à aplicação de limites do poder estatal no julgamento e na tutela dos direitos individuais aos cidadãos, atendendo, assim, sempre ao interesse público. Assim, o princípio da proporcionalidade ele é considerado um princípio implícito dentro da Constituição Federal, sendo uma decorrência do Estado de Direito e, portanto, o limite da atuação estatal no que tange ao exercício do poder de restringir os direitos, principalmente os direitos e garantias fundamentais. Esse princípio ele atua como um complemento do princípio da razoabilidade, tendo como alvo a conquista do equilíbrio necessário, a concretização da justiça efetiva, guardando a observância aos direitos garantidos constitucionalmente. Sabendo disso, a exigência da proporcionalidade deve ser determinada no equilíbrio que deve existir na relação entre o crime e a pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e aquela pena que irá ser aplicada. Ou seja, ele vai funcionar não só como um limite da sociedade estatal, mas também ele vai limitar a atividade do ius puniendi, que é o direito do Estado de punir, e também para o legislado, ou seja, ele vai ser um limitador para a criação das leis. Ou seja, meio que ele vai garantir que há um equilíbrio na gravidade do injusto penal e a pena aplicada nessa norma expressa. Com relação à diferenciação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a proporcionalidade tem um efeito regulador na aplicação dos demais princípios constitucionais. No intuito de quê? No intuito de evitar que se dê muita importância a um princípio mais do que a outro princípio. Para o Francisco Fernandes Araújo, ele ultrapassa a razoabilidade, exatamente porque ele atua como instrumento de eficácia positiva, pois, além de evitar o cometimento desses tais excessos, ele ainda permite e também exige, em muitos casos, a utilização de mecanismos para equacionar as medidas corretas nas soluções desses casos concretos. E, apesar do fato de haver diferenças mínimas, podemos afirmar que esse princípio da proporcionalidade ele possui um fim perseguido idêntico ao princípio da razoabilidade, devido a como esses dois princípios eles atuam como limitadores à discricionariedade do magistrado. Quanto à importância do princípio da proporcionalidade nas atividades jurisdicionais, nós podemos destacar a capacidade desse princípio de conseguir estabelecer o equilíbrio entre o exercício do poder estatal e a preservação dos direitos dos cidadãos. Além disso, uma outra capacidade desse princípio é a de conseguir ter um efeito regulador na aplicação dos demais princípios constitucionais. Agora, sem sombra de dúvidas nenhuma, o poder mais importante exercido por esse princípio dentro das atividades jurisdicionais é o de conseguir estabelecer a pena mais adequada para cada tipo de delito cometido, levando em consideração suas particularidades, como, por exemplo, a gravidade do delito, a culpabilidade do infrator e a necessidade de proteger a sociedade. Isso significa que a pena não pode ser excessiva ou desproporcional em relação ao delito cometido, mas deve ser justa e equilibrada. O exemplo mais claro que nós podemos ter disso é a de uma pessoa que comete uma infração de trânsito, que, na maioria das vezes, é considerado um delito leve, mas, contudo, vamos supor que, neste caso, a pessoa receba uma pena de prisão, que, obviamente, é completamente excessiva e desproporcional em relação à gravidade do delito cometido, violando, assim, consequentemente, o princípio da proporcionalidade. Nesse caso, seria muito mais proporcional, muito mais justo e adequado uma multa do que uma pena de prisão. Outro ponto muito importante que deve ser destacado principalmente na área do direito penal, é o de que nem sempre o princípio da proporcionalidade ele vai conseguir proteger o acusado, como por exemplo em uma situação onde se faz uso de provas obtidas por meios ilícitos, já que está previsto isso, sua vedação, a vedação de provas ilícitas, no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja,
A proporcionalidade, mesmo que ela esteja a favor do acusado, nem sempre ela vai ser justa, mesmo que ela trabalhe com a ideia de que não é justo condenar alguém por um crime, quando é totalmente possível comprovar sua inocência, mesmo que seja por meio de uma prova ilícita. Bom, quanto à origem desse princípio, pode-se afirmar que o princípio da proporcionalidade tem suas raízes datadas desde a antiguidade clássica da filosofia, onde Aristóteles ele já observava a proporcionalidade como um elemento importante para a definição do termo justiça. Entretanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial com a evolução dos direitos fundamentais e com a sua aplicação em casos mais complexos sobre a restrição dos direitos da personalidade por intervenção da administração pública, que o princípio da proporcionalidade foi se desenvolvendo quase que instantaneamente e periodicamente, contando com a ajuda de um jurista alemão e pós-positivista da época, o Robert Alex, que se preocupou em dar a devida interpretação aos direitos fundamentais, contribuindo assim para a difundir o princípio da proporcionalidade e a torná-lo amplamente conhecido. O princípio do livre convencimento motivado do juiz tem sua origem na Inglaterra, no século XIX, em que os juristas da época temiam que o poder real e o magistrado da época usassem muito da sua arbitrariedade para proferir as decisões. Com esse princípio, ele é baseado num sistema de normas que valora as provas que são apresentadas junto ao processo. Então, o juiz, na hora de fazer a sua decisão, ele tem que fundamentar logicamente, argumentando na sua sentença, os motivos de sua decisão. E esses motivos devem ser baseados nos fatos, ou seja, as provas que foram apresentadas no processo, e também ao direito que compete àquele processo. Dessa forma, se garante a segurança jurídica, que nada mais é que a garantia aos cidadãos que os seus direitos vão ser assegurados e que nenhuma decisão seja arbitrariamente feita, ou seja, que nenhuma decisão surpreenda uma das partes, porque essa decisão vai estar logicamente argumentada na decisão do juiz. Nesse contexto, pode-se fazer a comparação com o Código Antigo de 1971, que dizia no artigo 131 que o juiz apreciaria livremente as provas do processo. Ou seja, isso dava muita brecha, muito espaço para que os magistrados decidissem como bem entendessem. Porque, como o código dizia que ele apreciaria livremente as provas, o magistrado muitas vezes renegava algumas provas e ignorava algumas provas para decidir da forma que achasse melhor. O Código de 2015 impede que isso aconteça por meio do artigo 371, em que diz que o magistrado deve basear sua decisão em cima das provas dos autos. É importante frisar que, nesse princípio, não existe uma hierarquia entre as provas apresentadas nos autos, ou seja, não existe uma pontuação ou algo que diga que uma prova é mais importante do que a outra. Nesse contexto, o juiz deve decidir em conjunto, apreciar essas provas em conjunto na sua decisão e fundamentar em cima delas. Diante disso, se descarta aquela possibilidade que existia antes do Código Processual Civil de 2015, em que falava que o juiz apreciaria livremente as provas apresentadas. Então, se descarta aquela possibilidade que o juiz poderia ignorar uma das provas apresentadas para decidir da forma que quisesse. No novo Código Processual Civil de 2015, o juiz é obrigado a considerar todas as provas apresentadas e fundamentar em cima delas. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, que também é chamado de sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar o seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
A persuasão, ela não se atém apenas às alegações, sem comprovação, mas também observa a valoração das provas que se encontram nos autos do processo, em que o juiz justifica e motiva a sua decisão. Não existe uma pontuação de prova, sendo uma mais importante que a outra. No caso concreto, que o magistrado apreciará em conjunto e seu peso é considerado única e exclusivamente pelo juiz. Então, o juiz, na hora que ele vai estar analisando o processo, ele vai decidir o que ele acha mais relevante, o que ele acha mais importante. E pelo processo civil brasileiro ter adotado esse princípio, ele garante a segurança jurídica, pois as partes podem conferir se a decisão foi extraída dos autos e os motivos que levaram à sentença foram racionalmente concluídos por meio do convencimento exposto pelo magistrado em seu relatório. Então, eles vão analisar a decisão do juiz, a sentença, e vão ver se aquela fundamentação que o juiz fez é coerente e é racional. As regras de experiência comum, sendo a observação do que ordinariamente acontece, não pode ser confundida com o conhecimento próprio de fatos pelo juiz. Se o julgador tiver alguma impressão particular sobre determinado fato do processo, deve se abster de utilizar na sentença, pois estaria quebrando o princípio da imparcialidade. Eu vou falar aqui agora alguns artigos da Constituição Federal e dos Códigos Processuais, nos quais estão previstos o princípio do livre convencimento motivado. No artigo 317 do Código de Processo Civil, fala: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente de quem a tiver promovido, e indicará na decisão das razões da formação de seu convencimento. No artigo 426, também do Código de Processo Civil, o juiz apreciará fundamentamente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. No artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. No artigo 381, inciso 3 do Código de Processo Penal, a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Foi o que eu falei anteriormente. O juiz, na sua decisão, ele precisa fundamentar por que ele chegou naquela decisão. Quais foram as provas, quais foram os argumentos que ele usou, dos documentos que estavam no auto do processo, para poder fundamentar a sua decisão. Bem, e para concluir aqui, quanto ao princípio do livre convencimento motivado, a gente pode perceber que o juiz ele não está acima das partes e nem mesmo abaixo delas, mas ele está equiparado, ele está igualado ali. Todos os autores do processo atuam com iguais forças na construção conjunta do resultado final do processo e na valoração das provas no processo brasileiro. Assim, é extremamente importante que esse princípio seja aplicado no processo civil contemporâneo, em que o processo teria estabelecido às partes uma relação de boa-fé e coparticipação, levando a um processo que terá uma decisão devidamente construída com devido contraditório e devida fundamentação, gerando assim decisões acertadas e adequadas para as duas partes. Bom, é isso que eu tinha para falar e eu quero finalizar aqui também o nosso vídeo de apresentação apresentando o nosso trabalho e obrigado e é isso.